Aleluia, boa noite, glória a Deus. Como o Mário disse, é uma noite especial hoje, né? Além da família da fé, aquelas pessoas que eu amo, que eu passo todo o tempo que eu tenho com eles, também está aqui a minha família terrena, o lugar que o Senhor escolheu para mim nascer, para mim crescer, para mim ter caráter, para mim aprender, né? E tudo isso tem sido bênção, né? Eu quero orar com você, se possível vamos colocar de pé. O se colocar de pé, para alguns que não entendem, eu vou trazer o meu entendimento. Se estamos num lugar solene, eu vou dar um exemplo de um tribunal. Se estamos num tribunal e quando o juiz entra, a pessoa que está regendo aquele tribunal fala: fiquem de pé, vai entrar a excelência, né, o juiz. E eu creio que essa noite aquele que vai julgar as nossas vidas no final dos tempos, no último dia, ele está entrando nesse lugar. E eu quero orar com você essa noite, amém? Vamos fechar os nossos olhos, curvar as nossas cabeças. Há um salmo que diz que do Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor e quem há de permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega sua alma à injustiça. Essa geração eleita que vai ver a face do Senhor, aqueles que são limpos de mão e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. E no final do salmo ele diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, e levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E é debaixo dessa palavra que eu convido: entra, Rei da Glória. Que nesse momento saia as nossas dificuldades, que nesse momento saia as nossas limitações, que nesse momento saia o Vinícius, que nesse momento saia o Nico, e entre o Rei da Glória. Porque eu entendo que se o Filho se manifestar, ele vai apresentar ao Pai. O Filho, ele apresenta o Pai. Então que nessa noite não apareça eu, mas apareça Cristo. Que nessa noite o Filho revele ao Pai, em nome de Jesus. Essa é a minha oração, Senhor. Limpa os nossos corações, Pai. Purifica os nossos corações e limpa as nossas mãos, Senhor. Aí então estaremos puros diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, guarda as nossas vidas, Pai. Tira toda a preocupação, Senhor. Assim como diz o pastor Luciano, que possamos afrouxar o cinto, deixar, Pai, o coldre cair, deixar a espada cair. Hoje não é uma noite de guerra, hoje é uma noite de ensino, hoje é uma noite de descanso na casa do Pai. Deus é o nosso Pai. Em nome de Jesus, assim eu oro. Em nome de Jesus, amém. Pode tomar o seu lugar, ficar à vontade. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou pedir para vocês que antes de abrir a palavra, abra o seu coração. Abra o seu coração nessa noite, porque aqui vai ser pregada a palavra da verdade. A Bíblia, ela trabalha com 4 fundamentos da verdade. Em certa parte ela diz que Deus é verdade. Em outra parte diz que Jesus é verdade. Em outra parte diz que o Espírito Santo é verdade. E a quarta e última diz que a palavra é verdade. Mas todos os 4 se resumem em um: é Deus, é a palavra de Deus. Então hoje vai ser pregada a verdade aqui, amém? Vamos abrir a palavra lá em 1 Coríntios capítulo 15. O versículo é o 12 em diante. Quem tiver Bíblia pode abrir. Quem não tiver, escute com atenção. Sabe, o mais difícil Deus já fez. O mais difícil Deus já fez na sua vida. O mais difícil era você ter se levantado do sofá, se levantado da sua cama e ter chegado até aqui. Irmão, nós somos homens e mulheres, vivemos nessa terra e está frio mesmo. Mas não deixe o frio externo, o frio exterior, o frio do medo, o frio do problema, não deixe o frio que ronda a tua vida, o frio da solidão, o frio da perdição alcançar você hoje. Existe um óleo dentro de você que o Senhor colocou antes da fundação do mundo,
que vai ferver essa noite em nome de Jesus. Abra o teu coração, em nome de Jesus. 1 Coríntios 15, 12 em diante. Nós vamos ler até o verso 19. Amém? Aleluia. 1 Coríntios 15, 12 diz assim: ora, se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é possível que algum dentre vós afirmais que não existe ressurreição dos mortos? Então, se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Como igualmente é improdutiva a nossa fé. Pior que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, porque contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Todavia, se é verdade que se é verdade que os mortos não ressuscitam, então ele também não ressuscitou a Cristo. Porquanto, se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve. E continuais a viver em vossos pecados. Sendo assim, também os que dormem em Cristo estão perdidos. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Repetindo o verso 19, ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Até aí. Na carta aos Coríntios, o autor dessa carta é Paulo, e ele vem escrevendo aos Coríntios, falando sobre a verdadeira esperança. E aqui ele está falando sobre a ressurreição de Cristo. E ele diz assim, algumas pessoas dizem que Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa fé em Cristo é em vão. Mas é no verso 19 que eu me paro, e é isso que eu quero que vocês gravem no coração de vocês. Ele fala, em outra tradução, ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nas coisas desta vida, nas coisas deste mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Talvez a primeiro ponto você não entenda o que Paulo está querendo dizer aqui, mas eu quero, ao longo desses minutos que nós temos juntos, de tentar destrinchar, de tentar trazer para você uma explanação, aquela que Deus colocou no meu coração. Sabe, algumas pessoas dizem que tem Deus no coração. Amém, glória a Deus. É o coração que Deus escolhe morar. Mas se você cavocar bem e perguntar para Deus o que tem no seu coração de verdade, Ele vai dizer que há muitas trevas. E daí nos perguntamos, mas Deus escolhe o lugar de trevas para habitar? O salmista diz que é das trevas que romperá a luz. É do mais obscuro do nosso coração que rompe a luz. Nós em nós mesmos não temos capacidade nenhuma. Eu em mim mesmo não tenho capacidade nenhuma de estar aqui. Porque esse não é um lugar para santos. Esse é um lugar para pessoas que estão buscando a santificação dia após dia. E a Bíblia diz que sem santificação nós não veremos a Deus. Então Paulo fala assim, cara, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nas coisas deste mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então eu comecei a buscar o Senhor e entender, essa palavra martela muito o meu coração, e é muito forte no meu coração. E eu perguntei, Senhor, o que tu quer dizer com essa palavra? Como assim, se a nossa esperança está nas coisas deste mundo, a nossa fé em Cristo é inválida? Como assim? Se a nossa esperança está nas coisas deste mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, como diz a palavra. Então Deus começou a me relatar. E Ele começou a me dizer assim, aonde é que se pega um guerreiro? Nós todos vemos filmes, ouvimos histórias, mas Deus me questionou assim, aonde é que se pega o guerreiro? Um guerreiro não se ataca nas pernas, um guerreiro não se ataca nos braços, um guerreiro não se ataca na cabeça, mas um guerreiro se ataca no coração. Todo aquele que quer derrubar um guerreiro, você tem que mirar no coração dele. Mas não no coração de carne, porque um guerreiro está disposto a entrar numa guerra até o fim. Para ele é honra se ele tomar uma flechada, uma espadada no seu coração. Mas quando você chega num guerreiro que está no fronte,
pronto para combater uma batalha, pronto para pelejar pela sua nação, pelo seu país, para aquilo que ele tem convicção, e alguém chega no ouvido e dele diz assim, ó, ei, tudo aquilo que tu tinha fé, tudo aquilo que tu apostava nessa terra, a tua família morreu, o teu carro foi roubado, ei, tu está desempregado. Aquele guerreiro se desanima. E ele não vai mais para o fronte para combater. Ele não vai mais para o fronte para pelejar. Ele não vai mais para o fronte para honra. Ele vai para o fronte para morrer. Tudo aquilo que ele defendia, a causa dele, tudo isso que ele lutava, se acabou. Então ele não tem mais ânimo para viver. Ele não tem mais ânimo para lutar. E tudo aquilo que ele tinha, o coração dele depositado. A Bíblia diz em outra parte que me diz aonde está o teu coração e eu vou te dizer, é aí que está o teu tesouro. Jesus Cristo estava querendo dizer assim, cara, aonde deposita a tua fé, o teu coração, a tua convicção, a tua esperança, aonde tu largar ela, é ali que está o teu tesouro. Mas no momento que esse tesouro for roubado, teu coração vai junto. Então a gente passa de guerreiro para um pedaço de carne, esperando a hora, esperando a morte. E quando Deus me contou essa história, eu fiquei abalado, mexido. Eu falei, Deus, então é errado a gente ter carro, casa, família? É errado a gente amar uma pessoa? É errado a gente ter amigos? Não, não é errado. Mas se o teu coração estiver nesse lugar, tu é o mais miserável de todos os homens, porque facilmente tu pode ser abatido. E nos nossos dias o inimigo tem tentando nos matar. Ele vem tentando nos matar, trazendo através dos telejornais guerras, nação contra nação. Ele vem tentando nos matar dizendo assim, a crise está aumentando. Ei, teu salário vai baixar. Sabe aquele poder aquisitivo que tu tinha 2 anos atrás? Pois é, agora tu não tem. Quem sabe amanhã é o teu dia. Quem sabe amanhã de provedor tu passa para miserável. Quem sabe amanhã de uma pessoa que tem status tu passa para um mendigo pedir. Então a mídia começa a nos fuzilar, tentando tirar a nossa esperança. E Deus me deu essa palavra para trazer aqui hoje, porque eu creio que se a nossa esperança em Cristo Jesus estiver em Cristo Jesus, nós seremos os mais felizes de todos os homens. Porque paz não é um sentimento de tranquilidade, irmão. Paz é que tudo esteja em ordem dentro de nós, conforme a vontade de Deus. Então, quando tudo na sua volta vier às ruínas, tu vai olhar para o céu e vai entender, Senhor, nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu eu vou voltar para o pó da terra. É verdade, irmãos, é duro ouvir, mas muitas pessoas vivem a sua vida para conquistas. Não, porque quando eu comprar o meu carro, vou ser feliz. E daí entra no carro e para na sinaleira, feliz, alegre, e olha para o lado, o teu vizinho está com um carro melhor do que o teu. E tu fala assim, não. Quando eu tiver o carro do meu vizinho, eu vou estar feliz. Então daí tu conhece uma pessoa e casa. E fala assim, não, quando eu tiver minha casa eu vou ser feliz. E tu entra para dentro da tua casa e se alegra e vê que tem que pagar luz, água, conta de telefone, tem que ter internet. E daqui a pouco assim, não, quando eu tiver um emprego melhor eu vou ser feliz. Não, quando eu tiver os meus filhos eu vou ser feliz. Não, peraí, quando os meus netos vier eu vou ser feliz. Imagina eu entrando na formatura da faculdade do meu filho e dizendo assim, eu venci, eu dei educação para ele. Hoje ele é um homem honrado da sociedade. Hoje ele é um homem íntegro. Não, mas espera aí, quando os meus netos estiverem na faculdade eu vou ser feliz. E assim a nossa vida vai passando, porque a vida é como uma fagulha. A vida é como uma serração de manhã. Parece que o dia vai ser chato, parece que o dia vai ser meio triste, mas daqui a pouco vem o sol no meio e começa a romper aquela serração. Então você entende que a sua vida não está limitada no raio que você pode ver. Você entende que a sua vida é muito maior do que aquilo que tem. E entende que o sol nasce todos os dias para os justos e para os injustos. Então Deus começou a me falar, cara, se você é um guerreiro, e todos nós somos, há uma frase no mundo que diz que é necessário matar um leão por dia. Então todos nós somos guerreiros. E o Senhor falou, cara, se tu não quer perder tudo no meio da batalha, se tu não quer perder a tua vida simplesmente como alguém que passou por essa vida e não quis viver, cara, coloca o teu coração em Cristo Jesus. Apesar de tu pensar que Ele está contigo. E realmente Deus está conosco.
Só que Deus está conosco, clamando ao nosso lado, dizendo assim: ei, me chama. Deus é como aquele pai que vê um menino de 3 anos de idade tentando levantar uma pedra. E Deus está na porta olhando, como um pai que ama. Então aquele menino vai, se esforça, usa toda a força e vê que não tem jeito. Então ele vai e pensa: uma vez eu vi no desenho que se eu fizer uma alavanca eu consigo levantar a pedra. O menino vai, mas não tem força para fazer a alavanca, porque ele ainda não tem tanta sabedoria, ele tem recém 3 anos. Então, de tantas tentativas, depois de algum tempo, ele senta e chora. E o pai, de amor, chega do lado dele e fala assim: filho, por que está triste? Ele disse: não, pai, eu tentei de tudo para levantar essa pedra. E o pai perguntou para o filho assim: filho, tu pediu para mim? Deus é o pai de amor que está na porta de casa, esperando que o filho se manifeste e fala: pai, me ajuda, porque eu sozinho não consigo. Aleluia, aleluia. Eu quero ler mais um pouco dessa palavra. Vamos continuar lendo lá no versículo 45. 1 Coríntios 15, 45. Em nome de Jesus. 1 Coríntios 15, 45. Diz assim: da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Assim, não foi o espiritual que veio primeiramente, mas sim o natural. Depois dele, então, chegou o espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra. O segundo homem é dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus, ao homem celestial. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Até aí. Então Paulo continua falando sobre ressurreição. Paulo vem falando aos coríntios: cara, existiu um primeiro Adão, e todos nós conhecemos. Acho que desde criança a gente sempre ouviu falar sobre Adão e Eva. E Adão, Deus colocou no Éden, deu para ele uma esposa e deu uma missão. Cara, eu preciso que tu me ajude a manifestar a criação. Sabe, Deus é maravilhoso, Ele não quis fazer tudo sozinho. Ele pediu a um homem como nós, semelhante a nós, um homem de carne e osso, que ajudasse ele na criação. Cara, eu fiz tudo aqui, mas meu filho, ele chama Adão de filho, ele fala: filho, me ajuda então a colocar um nome na criação, porque o pai que ama, ele pede ajuda para o seu filho, mas o filho muitas vezes, por estar perdido, acaba de esquecer de pedir ajuda para o pai. Então Adão era esse homem que vivia no jardim do Éden, e Deus falou: cara, tá tudo pronto, eu só preciso agora da tua ajuda, coloca o nome na criação. E de tudo que tem no jardim, existe 2 árvores no centro dele. Uma é a árvore da vida, que você pode comer livremente, pode comer à vontade, porque Deus tem vida em abundância para você. A outra é a árvore da morte, do conhecimento do bem e do mal. Aquele que comer dela vai morrer, e a história alguns sabem aqui. Mas por que um pai de amor vai colocar no seu filho talvez a tentação? Uns dizem que era a árvore da tentação, a árvore do pecado. Mas por que isso? Porque qual seria a graça de Deus colocar uma pessoa na tua vida e dizer assim: ó, ei, não tem nada que impeça dela te amar. Ela só tem um caminho, é te amar. Mas Deus não, Deus queria um amor verdadeiro, um amor que saísse do coração, um amor que lutasse com tudo e contra todos, um amor que lutasse contra o dinheiro, contra a riqueza, contra o poder, um amor que dissesse, mesmo na vala, mesmo dormindo na rua, mesmo sentado, mesmo no meio da solidão, dissesse: eu amo meu pai e eu peço ajuda para o meu pai. Por isso ele colocou lá a árvore do conhecimento do bem e do mal, para que possamos ter uma escolha. Deus nos respeita. Me lembro como se fosse ontem. Eu cheguei na casa do amigo meu, eu ainda estava entre a cruz e a espada, digamos assim. Eu ainda estava entre a conversão ou a diversão. Não diversão, porque eu me divirto muito em Cristo, mas entre a conversão ou continuar na mesma vida. E eu cheguei na casa desse meu amigo, ele já estava caminhando na fé. E eu cheguei trifeliz: cara, vamos dar uma volta, vamos isso, vamos aquilo. Ele disse: não, vamos.
E era uma manhã de sol, me lembro como se fosse hoje. E ele estava sentado assim, com o sol batendo na esquerda dele. E eu cheguei de pé e ele sentado, ele, cara, senta aí. E eu sentei então e fala, cara, fala, mas vamos. E ele, cara, eu quero ler uma palavra para ti. E ele abriu a Bíblia em Apocalipse 3:20. Vamos abrir lá conosco? Apocalipse 3:20. Sabe, irmãos, nesse tempo eu já estava indo na igreja, nesse tempo eu já estava caminhando com Cristo, nesse tempo eu já conhecia a doutrina de Jesus, nesse tempo eu já sabia que eu tinha que dar meu dízimo e minha oferta para que a palavra da verdade chegasse a outros ouvidos além de mim. Mas eu não entendia Jesus. Eu não entendia Jesus. E ele me disse essa palavra que está em Apocalipse 3:20, que na tradução da minha Bíblia diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E naquele momento de um sentimento de alegria que eu estava, de alvoroço, me caiu o semblante e parece que a ficha caiu. Parece que a chave já estava no buraco e ele veio com essa palavra e virou a chave. E eu senti destravar algo dentro de mim. E eu falei, cara, o que tu quer dizer com isso? Aí ele falou assim, um pouco antes diz que tu não é nem frio, nem quente, mas tu és morno. Antes fosse frio ou quente, mas porque tu és morno, vomitar-te-ei da minha boca. E Jesus está dizendo hoje para ti, cara, Ele está na porta do teu coração, batendo e dizendo, cara, deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Esse é o Pai de amor. Um Pai que não te força a comer só da árvore da vida. Ele fala, cara, tem essa árvore aqui, mas essa árvore eu não quero que tu coma. E não tem nada mais gostoso para um pai e para uma mãe de ter um filho obediente, que tu diz assim, não, e ele tá, beleza. Parece que a gente conquista o mundo. Parece que o nosso dever tá cumprido. Nessa noite, a mesma palavra que foi lançada para mim há 6 anos atrás, eu lanço na tua vida. Tu não és quente nem frio, tu és morno. E porque tu és morno, eu vou vomitar-te-ei da minha boca. Só que há uma solução, uma última chance. Antes dele sair, antes de você sair daqui, Jesus bate no seu coração e diz, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei no seu coração, cearei com ele, e ele comigo. E ele comigo. Aleluia. Sabe, irmãos, continuando, se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas às coisas deste mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E eu quero frisar bem esse versículo, para que esse versículo perfure o seu coração como perfurou o meu. E você entenda que a sua esperança não está em nada dessa terra. Não está nas coisas que tu busca, não está nas coisas que você vê, mas está na sua fé. A fé é a chave de todas as coisas. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Significa que se você der seu carro aqui no altar, a sua casa aqui no altar, se você der sua vida para servir o Senhor, se você sair correndo e querer ajudar todo mundo, se você vender todos os seus bens, se você vender tudo aquilo, se você agora largar tudo e ir para um país e começar a ajudar as pessoas e dar comida e viver extremamente para elas, mas a sua fé não estiver depositada em Cristo, se o seu coração não estiver em Cristo, cara, tudo isso é em vão. Aí você vai me dizer, você está louco? Aí eu vou dizer, não, a palavra diz. Em 1 Coríntios 13, um pouco antes, Paulo fala, cara, mesmo que eu dê o meu corpo para ser queimado, todos os meus bens sem amor, nada me adianta. E a Bíblia diz que Deus é amor. Muitas pessoas se enganam pensando que amor é um sentimento. Não, eu amo ele, mas eu deixei de amar, o amor passou.
Ei, você está enganado, o amor não é sentimento, o amor é uma pessoa, é Deus. Deus é amor. E ele prova isso em João, quando ele diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para a morte, para morrer por nós. E todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aparentemente, esse versículo, talvez de pronto, não faça efeito em você. Mas, ô maninho, se Jesus chegasse agora aqui, tu mesmo, frente a frente, e dissesse assim: cara, dá o Samuel para que o Mário seja salvo, tu daria? Talvez o maninho, em toda a sua fé, em todo o seu amor, em toda a sua devoção, falasse assim: não, Deus, faz assim, eu me levo, eu morro agora, mas não toca no meu filho. Porque o filho, ele também alimenta o coração do guerreiro. Mas sabe, se a fé do maninho estiver baseada na vida dos filhos, da esposa, não que ele não tenha que amar, não que ele tenha que ser um bom pai, isso o evangelho fala, cara, tu tem que amar e ser um bom pai. Mas se a fé dele estiver ali, cara, ele é o mais infeliz de todos os homens. A fé dele tem que estar em Deus. Isso muitas vezes é difícil da gente entender. Então, se houve um primeiro Adão que era de carne, que era um homem terreno, como diz ali em 1 Coríntios, que a gente leu, e houve um último Adão que é espiritual, que é Jesus Cristo, então significa que já houve um começo e um fim. E esse fim, ele está registrado há 2016 anos atrás na cruz do Calvário, aonde Cristo se dá em vida, se dá em oferta, se dá em libação. E olha que cenário engraçado, volta comigo a 2016 anos atrás. Você lembra no filme que você viu, ou você lembra na história que você leu na Bíblia? Jesus Cristo estava ali, crucificado ao lado de dois homens, dois ladrões. E a Bíblia diz que ele se deu um justo por todos os injustos. A Bíblia diz lá em Romanos 5 que Adão, por um homem entrou o pecado na terra, por um homem entrou todo o mal na terra, mas por um homem, Cristo Jesus, que é Espírito vivificante, entrou a salvação, a resolução dos nossos problemas, entrou a cura para os nossos pecados. Então Jesus estava ali, se dando como oferta por nós, e dizendo assim: ei, eu estou me doando por vocês dois, pelo ladrão da esquerda e pelo ladrão da direita, incluindo aqueles que me maltrataram, incluindo aqueles que me cuspiram, incluindo aqueles que blasfemaram. Todos vocês têm uma chance, eu estou me dando. Então, essa possibilidade Cristo já te deu, está proposta para nós todos, mesmo aquele que está fazendo mal agora para si mesmo ou para outro, mesmo o bandido mais terrível dessa terra, Jesus Cristo morreu por ele também. Não foi só para os bonzinhos, também foi para os maus, porque eu também sou mau. Quando eu sei querer, eu sou mau. Porque muitas vezes eu digo assim: Jesus está no meu coração, mas logo que um corta a frente no trânsito, cara, eu vou atrás dele, porque eu penso vingança. E se eu não me arrepender e não buscar Cristo, cara, eu vou fazer alguma maldade. Então, imagina esse cenário, Cristo crucificado e dizendo assim: cara, eu estou morrendo pelos dois, mas um só aceitou a fé. Mesmo Cristo morrendo, dando tudo que tem, dando a sua vida, ele não vai conseguir salvar todos, porque a parte dele ele fez, mas parece que a gente insiste em não fazer a nossa. Mas por que o primeiro Adão e o último? Porque a Bíblia traz essa reflexão, dizendo assim: existe um primeiro Adão e um último. Porque todo aquele que peca, como o primeiro Adão, é como... Vem aqui, pastor. Vou usar o pastor como exemplo. É como se Adão, vou tipificar Adão, o Adão do Éden, o Adão carnal, o Adão nessa terra. E o pastor é como se fosse Deus. A Bíblia diz que Deus vinha todos os dias e tinha com Adão, e ele falava face a face. Então Deus era um pai presente para Adão, mas quando Adão pecou, ele se distanciou de Deus. Entenda que Deus é um pai de amor,
Mas existe só algo que pode separar do Senhor: o pecado. E pior, Deus continua no mesmo lugar aonde nós esquecemos Ele. Deus continua no mesmo lugar aonde a gente aceitou Jesus um dia. Deus continua no mesmo lugar aonde a gente preferiu os prazeres dessa vida do que viver uma vida de santificação. Só que se o primeiro Adão, que tinha um relacionamento direto com Deus, ele optou por se afastar de Deus, mesmo Deus não querendo, assim como o pastor está fazendo, ele teve essa opção de se afastar de Deus. O último Adão, ele teve a necessidade de começar do marco zero para voltar ao caminho de volta. Mas eu vou ilustrar um pouco mais para vocês. Obrigado, você. É isso aí. Depois eu te dou o cachê. Entenda uma coisa, irmão. No Éden, Adão estava nu. A Bíblia diz que ele estava nu. Ele não tinha uma folhinha, como diz os filmezinhos. Adão e Eva tinham uma folhinha aqui, né? Não, ele estava nu, de verdade. Tanto ele quanto Eva estavam nus. Só que a nudez deles não era uma ofensa, não era algo perplexo que eles olhavam e diziam assim: Eva está nua. Não, eles eram puros. O pecado, sim, o pecado denuncia a nossa nudez. O pecado, sim, ele traz para nós um sentimento de constrangimento. Então, Jesus Cristo, como último Adão, ele nasce em Adão, ele nasce em pecado. Perdão, ele não nasce em pecado, tá? Mas ele nasce nessa terra, da barriga de uma mulher, como um homem normal, assim como nós nascemos. E ele começa a trilhar um caminho de volta para Deus. Aquele caminho que Adão se afastou de Deus, ele começa a trilhar um caminho de volta, sem pecado. Em tudo ele foi tentado, diz a palavra, mas sem pecado. Até que ele é traído em uma noite, ele é preso, então ele é torturado, ele é chicoteado, tem as vestes arrancadas, e ele vai começando, ele vai caminhando para a cruz, vai caminhando para o Gólgota, carregando a cruz nas costas. E ele estava seminu aí. E ele começa a levar chicoteado. E ele começa a ser blasfemado, ser cuspido. Até que ele cai. E nem Cristo Jesus, aquele que morreu por nós na cruz, decidiu caminhar e trilhar essa trilha sozinho. Ele pede ajuda para os filhos dele. No meio do caminho aparece um tal de Simão Cirineu, que ajuda Jesus a carregar a cruz. E Deus permite que isso aconteça por quê? Porque nem o próprio Jesus quer se gloriar na cruz dele. Ele fala: não, mesmo em meio às dificuldades, mesmo na minha cruz, eu levantei alguém para me ajudar, para que eu não carregasse sozinho esse fardo. Então, no meio desse caminho, Deus coloca o peso do pecado do mundo sobre as costas de Jesus. Jesus é crucificado. E nesse momento, a teologia diz que ele estava nu. Irmão, Jesus Cristo foi crucificado nu, com todos os membros aparecendo. Porque era o único jeito dele voltar para o Éden. Era o único jeito dele ser o último Adão. Ele teria que trilhar o caminho de volta para o Éden. Porque quando Adão sai do Éden, a Bíblia diz que ele estava nu. E Deus mata um cordeiro e faz roupas para ele. E esse homem, que há 2016 anos atrás mudou a história. Porque hoje, algumas pessoas dizem que é ano 5000. O calendário chinês diz que eles vivem no ano 5000, mas se eles for fechar um contrato, se eles for fechar um negócio, se eles for vender uma empresa, se eles for vender um carro, se eles for fazer qualquer coisa, até o tema de escola deles, eles vão ter que botar lá 2016, depois de Cristo. E é essa esperança que Cristo traz para nós. Se ele teve a capacidade de dividir a história do mundo, ele tem a capacidade de dividir também a nossa vida. E esse último Adão, Jesus Cristo, que é o homem espiritual, nos ensina uma coisa. Cara, tenha uma vida boa, trabalhe, conquiste as coisas, estude, tenha uma família, tenha filhos, seja feliz, dê atenção para sua família. Mas cara, se tu amar mais eles do que eu, tu não é digno de mim, Jesus diz. Se tu amar mais as tuas posses, os bens que tu administra, tu não é digno de mim.
Porque se o teu coração estiver nas coisas terrenas, logo essas coisas passarão, mas ele nunca passará, porque ele é a verdade, o caminho e a vida. Nós temos um exemplo aqui na Bíblia de um homem chamado Estevão. Ele andava com os apóstolos e servia a casa do Senhor. E um dia, logo depois da sua unção, ele foi colocado à prova. Ele foi colocado no meio de um monte de mestres da lei, que começaram a questionar ele. E começou a receber flechadas espirituais. Começou a receber acusações daqueles homens. Então ele teve o momento dele falar. E ele começou a pregar a palavra. E ele começou a pregar de Gênesis a Apocalipse. Ele começou a botar a fé daqueles homens que eram doutores da lei, daqueles homens que talvez hoje seriam os nossos pastores, talvez homens que a gente vê na TV. Naquela época ele colocou todos esses caras à prova e falou: realmente a fé de vocês está baseada nisso? E ele trouxe todo o evangelho e falou: cara, se vocês não tiverem firmado em Cristo, vocês são os mais infelizes de todos os homens. E naquele momento os homens se indignaram, se enfureceram. Sabe o que aqueles homens fizeram? Levaram esse tal jovem Estevão para a rua e apedrejaram esse homem até a morte. Só que mesmo em meio à morte, mesmo em meio àquela cena horrível, que talvez hoje, se nós víssemos essa cena, seria uma calamidade pública, seria algo que não nos deixaria a gente dormir, porque imagina um homem aqui e outros 50 homens atirando pedras na cabeça. Enquanto esse homem estava morrendo, ele cai de joelhos. Enquanto as pedras vinham na cabeça, nos ombros, ele cai de joelho e ele vê os céus abertos e vê Cristo de pé. E ele fala: Pai, não impute a eles esse pecado. E ele se alegra naquele momento. Essa é a prova de um homem que tinha esperança em Cristo. Aquele homem, ele talvez não queria ser rico, talvez ele não queria ser um homem importante, mas ele queria simplesmente estar com Cristo. Esse homem queria simplesmente ter a paz dele restaurada, ter a paz dele em Cristo Jesus, o coração dele num lugar aonde ninguém tocaria e ninguém roubaria. Sabe, irmãos, existem duas fases na nossa vida. A gente nasce em Adão, o Adão terreno. E a psicologia diz que do 0 aos 6 anos, a gente vive a fase da inocência. Se você vê um óbito ou alguém morrer antes dos 6 anos, pode ter certeza que o Senhor arrebata direto. Esse é do céu, porque ele viveu a fase da inocência. Mas dos 6 em diante, ao resto da vida, até os últimos dias, até todos os anos, a gente vive outra fase, é a fase da consciência. Porque a gente começa a entender o que é certo e o que é errado verdadeiramente. E é nessa fase da consciência que a gente tem uma opção a fazer. Ou você vive o Adão terreno, aquele que busca as coisas dessa terra, desse mundo, ou você vive o Adão espiritual, que busca as coisas em Deus. Sabe qual é a grande diferença, irmão? Os dois vão ter carro, os dois vão ter casa, os dois podem estudar, os dois podem ser felizes, os dois podem ter a mesma quantia no banco, mas um tem o coração guardado em Deus, o outro tem o coração guardado nas suas coisas. Então quando chegar o bandido, o ladrão, e botar a arma na cabeça e dizer: passa o teu carro, tu vai falar: não, cara, eu prefiro morrer do que passar meu carro. E hoje em dia está assim, cara, eles estão matando. E foi mais um. E as pessoas vão dizer no velório: cara, ele era tão bom. Engraçado que depois que a gente morre, a gente vira bom, né? Cara, ele era tão bom, acho que eu vou pro céu. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, amigo. Se você não aceitar o segundo Adão, o Cristo, se você não guardar o coração nele, cara, você até vai para o céu, mas para um julgamento. E vai pesar as tuas obras, o que tu fez e o que tu não fez. E aonde estava o teu coração quando tu fez? Mais uns minutos. Houve um homem na Bíblia também, o nome dele era Davi. Davi, a Bíblia diz que é segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Pensem agora comigo, um homem segundo o coração de Deus, Davi. Pois é, esse homem. Esse homem, ele entendeu a graça, entendeu a Cristo Jesus antes mesmo de Cristo vir na terra, porque ele viveu antes de Cristo. Esse homem entendeu
como agradava a Deus. Ele entendeu que não era sacrifícios, ele entendeu que não era dar o que ele tinha, mas dar o que ele era para Deus. Este homem, segundo o coração de Deus, certa vez, ele estava passeando no terraço do seu castelo. E a Bíblia diz, na época em que os reis saíram para a guerra, Davi, que era um guerreiro, não saiu. Ele não discerniu o tempo de Deus para a vida dele. E ele ficou no castelo, ele falou, não, cara, estou cansado de guerra. Mas a Bíblia diz que na época que os reis saíram para a guerra, um rei ficou. Então a Bíblia diz que ele estava caminhando no terraço do castelo dele, quando ele olha assim, uma janela, uma mulher formosa se banhando. E ele deseja aquela mulher. E esse homem, que também era o segundo coração de Deus, ele falha, ele volta, ele sai do último Adão, e ele volta para o primeiro Adão e fala, cara, eu quero essa mulher, eu desejo essa mulher. E ele concebe, ele chama essa mulher, que era casada, para o seu castelo, e ele tem uma noite de prazer com ela. Então, passando-se alguns dias, essa mulher chega e diz assim, rei, eu estou grávida. E o marido dela, Urias, estava no fronte de batalha, lutando por Davi. Era um soldado fiel, estava lá lutando pelo reino, por Israel, por Davi. E Davi foi lá e dormiu com a mulher dele. E a Bíblia diz que Davi, quando descobre isso, manda chamar Urias. Fala assim, ó, vai lá e chama Urias do fronte, traz ele para cá. Porque o plano de Davi, aquilo que o homem segundo o coração de Deus estava maquinando no seu coração, era fazer com que Urias, o esposo de Betseba, tivesse uma noite de prazer com ela. Então esse filho que era de Davi, Urias pensasse que era dele. Então as coisas estavam resolvidas. Olha só, um homem segundo o coração de Deus. Então Urias volta, Davi fala, cara, obrigado, olha aí, ó, te dá uma trégua, Deus falou comigo, vai lá, te come, bebe e tem uma noite de prazer com a tua mulher. Mas esse homem não foi para casa, esse homem estava incomodado, porque ele era um guerreiro, ele sabia que todos os amigos dele, todos aqueles que ele lutava junto, lado a lado, estavam em guerra, e só ele estava ali, ele e o rei, de boa. E esse homem, ele tinha algo pelo que ele lutava, ele tinha um coração de guerreiro, ele sabia que ele precisava pelejar, ele sabia que ele não podia voltar para casa e se apresentar para sua esposa de cara lavada, dizia assim, ó, não, tá todo mundo lá morrendo, eu tô aí, vamos ter prazer, vamos dormir. E esse homem não conseguiu voltar para casa. Então foram avisar Davi, ó, o cara tá lá, cara. O cara tá lá. Ele não foi para casa. Então o rei se atucanou, Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele não entendeu que o seu coração estava caminhando mais para as trevas, e ele diz assim, não, quem sabe vamos fazer assim, ó, eu vou fazer um banquete para esse cara e vou embriagar ele. E embriagado eu vou mandar ele para casa, aí ele vai dormir, nem sabe se vai dormir com a mulher ou não. E no outro dia a mulher acorda grávida, o filho é teu, tu não lembra de ontem. Esse era o plano dele. Só que Davi serviu o banquete, ele comeu, bebeu, saiu bêbado, mas ele não voltou para casa. E Davi, cara, eu só tenho mais uma coisa para fazer com esse homem. Eu vou mandar ele de volta para a guerra, vou escrever uma carta pro senhor dele, que era Joabe, o líder do exército naquela guerra. Vou escrever uma carta e vou botar no bolso dele. E vou dar uma ordem para ele. Quando chegar lá, tu não lê essa carta. Entrega para Joabe, que é o general do exército. E Joabe vai te dar uma instrução. Beleza, ele como fiel, um homem que servia ao rei cegamente, um homem que colocava o coração dele nas causas do rei, levou aquela carta, entregou para Joabe. Joabe abriu e leu. Davi tinha mandado Urias, esse homem que foi traído pelo próprio rei, Davi tinha mandado, Joabe, coloca ele no fronte de batalha. E assim que ele se infiltrar no meio do exército, manda todo o exército recuar, para que ele fique sem retaguarda. Cara, esse cara tem que morrer hoje. Davi, o homem segundo o coração de Deus, se permitiu a isso. E eu quero ler o final da história com vocês. É o último texto que eu quero abrir. Está lá em 2 Samuel. O capítulo é o 12. E o verso é do 13 em diante. Sabe, irmãos,
depois de 9 meses, se apresenta diante de Davi um profeta chamado Natã. E ele chega para Davi, o homem segundo o coração de Deus, o rei. Ele como profeta, na condição de profeta, na condição da voz de Deus, ele chega para Davi que está 9 meses cego, não cego fisicamente, mas cego espiritualmente, com seu coração cauterizado no seu erro, achando que nada aconteceu, depois de ter dormido com a mulher de outro cara, depois de ter matado o cara. 9 meses se passaram. Então chega um profeta diante de Davi e conta uma parábola para ele, e conta uma história para Davi. Fala assim, ó: sabe Davi, houve um homem que tinha uma só ovelhinha e outro homem que tinha várias ovelhas. Esse homem que tinha uma só ovelhinha foi visitado por esse homem que era rico e tinha muitas ovelhas. E esse homem rico, além de ter roubado a ovelhinha desse homem que só tinha uma, ele ainda foi lá e matou esse homem. E antes de acabar de ler a história, Davi se levanta do seu trono cheio de autoridade, pensando que era segundo o coração de Deus naquele momento, pensando que talvez era o próprio Deus, se levanta e fala assim, ó: esse homem tem que morrer e tem que devolver 4 vezes mais. Então Natã, sem mais delongas, ele vira para Davi, e Davi olha, e Natã diz assim: cara, esse homem é você. E Davi foi pego na própria parábola, Davi foi pego no próprio engano. Então naquele momento a Bíblia diz que caiu as escamas dos olhos de Davi. Davi se arrepende, se atira no chão, jejua e ora pela vida do seu filho. Então Davi passa uma semana chorando e jejuando pela vida do filho, e entende que ele errou, e ele pede perdão para Deus e fala: Deus, não me impute esse pecado. E Natã fala assim para ele: cara, 2 sentenças eu te dou. A primeira é que tu está perdoado, tu não vai morrer, porque Davi lançou uma sentença contra ele próprio: esse homem tem que morrer e devolver 4 vezes mais. Então o profeta Natã diz assim: cara, a primeira sentença, tu não vai morrer, não te preocupe, mas o teu filho vai morrer. E no mesmo instante, Davi se atira no chão, jejua e ora. E muitos servos dele, depois Natã se retira, e muitos servos dele vão lá e dizem assim: se anima, cara, teu filho está mal, está doente, mas se anima, cara, vamos, te levanta, vamos, sacode a poeira, vamos comer. E ele: não vou comer nada. E por 7 dias, te anima, e ele fez um jejum por 7 dias. Então o filho dele veio a falecer, e os servos conversando em outra sala, dizendo: meu filho está abatido, sabendo que o filho dele está doente. Imagina a gente chegando lá e contando que o filho dele morreu. Esse homem vai morrer, esse homem vai se matar. E Davi ouviu a conversa deles. Sabe o que Davi faz? Ele se levanta, toma um banho, senta na mesa, come e vai para a casa do Senhor adorar ele. Quando ele volta, os homens perplexos dizem para ele: cara, não é momento de se alegrar, é momento de chorar, teu filho morreu. Por que tu está tão alegre? E Davi diz assim: o que eu pude fazer em vida, pelo meu filho eu fiz. Eu busquei o Senhor, eu orei, eu jejuei. Mas depois que ele morto, ele não pode voltar para mim. Meu filho morto não pode voltar para mim, mas eu sim posso ir para ele. Então eu vou fazer o meu melhor aqui na terra. Eu vou guardar o meu coração em Deus. Eu vou começar a buscar Deus. E um dia talvez eu esteja com meu filho nos céus, num lugar nos céus. Sabe o que eu entendo com isso, irmão? Eu entendo que muitas coisas na nossa vida estão doentes. E é o momento da gente jejuar e orar. É o momento da gente lutar. Mas, irmão, quando essas coisas morrer na sua vida, quando o seu relacionamento não der certo, quando o seu emprego não der certo, quando os seus projetos não der certo, irmão, é hora de enterrar, sacudir a poeira, glorificar o nome do Senhor. E é daqui para frente, irmão. E é aí que eu entendo aonde o coração de Davi estava. Por mais que ele tivesse 9 meses no erro, ele entendeu: cara, é hora de tirar o meu coração de luto, colocar nele de novo, e é daqui para frente.
Porque ele recebe 2 sentenças. E se a sentença do filho dele se cumpriu, significa que ele estava perdoado. Então é daqui para frente. E mais tarde, em Mateus 1, na genealogia de Cristo, não precisa abrir, eu vou ler para você. Quando Mateus está mostrando que Cristo realmente é o Filho de Deus, que Mateus, que está escrevendo o Evangelho, está querendo dizer, cara, ó a genealogia de Cristo. Ele escreve assim, no meio da genealogia de Cristo, Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, há 2000 anos atrás, aproximadamente 2000 anos atrás, ele escreve assim, ó. Eu vou ler para você. Depois, se você quiser ler em casa, ou pode acompanhar do jeito que você achar melhor. Mateus capítulo 1. Começa o versículo 1 dizendo: livro da genealogia de Jesus, filho de Davi e filho de Abraão. Então começa, Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, e assim vai gerando desde o começo. E chega na parte aonde a genealogia de Jesus diz assim: e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, daquela que foi a mulher de Urias. O que eu aprendo com isso, irmão? Aprendo que Deus pode perdoar os teus pecados agora, e você é livre para viver uma nova vida. Mas Deus não esquece o que você fez, irmão, porque nós vivemos na fase da consciência. Por isso é tão importante a gente guardar o coração em Cristo. Por isso é tão importante a gente seguir pessoas de verdade, pessoas que tenham caráter, pessoas que queiram viver uma vida. Cara, isso aqui é uma vergonha, cara. Para um homem segundo o coração de Deus, ter escrito na história dele, cara, esse era o homem segundo o coração, mas por causa de um deslize, por causa de um erro, por causa que ele preferiu os prazeres dessa carne, ele tem a história dele suja, manchada, uma mancha na história dele, escrita aqui, quase 1000, não sei qual é o tempo, mas 1000, 2000 anos depois que ele morreu, está escrito aqui, cara, Davi gerou a Salomão com a mulher de Urias, com a ovelha que não era dele, porque ele preferiu mais as coisas desse mundo do que as coisas do céu. E é isso que nós viemos lutando dia após dia, escolher Deus, as coisas de Deus e não as coisas dessa terra, porque nós sabemos que se a gente optar a amar, a colocar o nosso coração nas coisas dessa terra, nós somos os mais miseráveis, os mais infelizes, nós teremos as nossas esperanças frustradas. Sabe, irmão, não é o que você luta para ter, não é o que você gasta a sua vida para viver, mas sim é naquilo que você tem fé, porque no final das contas, no seu leito de morte, você não vai querer os teus títulos, você não vai querer os teus carros, você não vai querer as fotos da viagem que você fez, você não vai querer os seus diplomas grifados na parede. Olha que quarto de hospital mais lindo. Não há quarto mais lindo que esse. Não, cara, no final, no último segundo, você vai querer à sua volta as pessoas que você ama. E eu tenho uma heresia particular, talvez é uma oração, não sei. Cara, eu quero, se Jesus não voltar enquanto eu tiver vida, no meu leito de morte, eu não sei quando é, mas eu quero, cara, que além das pessoas que estiverem comigo, as pessoas que eu amo, eu quero que Jesus apareça para mim e toque a minha mão. Cara, vai ser a glória, porque Ele sabe que eu não vivo a minha vida para carros nem para casa, eu não vivo a minha vida para casamento nem família. Apesar disso ser o plano dele também para mim, eu vou viver isso no tempo certo, eu vou viver. Quando você tem esperança em Cristo, o amanhã já não importa, importa hoje. Quando você tem esperança em Cristo, o ontem já não importa. Porque ontem, cara, ontem eu fazia coisas más. E hoje eu tento não fazer. Eu ainda continuo fazendo, mas eu tento não fazer. Cara, por muito tempo, os púlpitos das igrejas escondiam a intimidade das pessoas. Não deixavam as pessoas ver daqui para baixo. Por quê? Porque não, tu é santo, o cara que está pregando é santo. Não, irmão, acorda. Nós todos somos pecadores. Só que quando Jesus veio na terra, Ele escolhe 12 pessoas que ninguém queria. Ele escolhe Judas, que o traiu. Ele escolhe Mateus, um cobrador de impostos, que tirava do seu próprio povo. Ele escolhe Pedro, que era um pescador, coração duro.
E assim ele vai escolhendo seus apóstolos, porque ele entende o quê? Ele entende que se um pecador se arrepende, cara, ele dá tudo para seguir a Jesus. E essa é a esperança que eu vivo hoje. Por isso no começo eu orei, cara, que sumo Vinícius, que sumo Nico, para que ele apareça, para que apareça o filho. Porque mais importante não é a herança que você vai deixar para o seu filho, mas é o legado. Entenda, a herança é algo que você deixa para a pessoa. Tá aqui, ó, essa é minha herança. Mas o legado é o que você deixa dentro da pessoa. E cara, por incrível que pareça, o que você deixa dentro da pessoa liberta mais do que o que você deixa para a pessoa. Porque o que você deixa para a pessoa, a traça, ela consome, e a ferrugem ela corrói. Se você deixar um carro hoje, cara, daqui 40 anos não te preocupa, ele vai estar em algum ferro velho pegando ferrugem. Mas agora, se você deixar um legado, uma palavra da verdade, se você deixar um Deus, se você deixar um Cristo para essa pessoa, cara, nada vai parar, porque só tem poder de parar aquilo que te move. Se é um homem, no momento que ele tropeçar, você para. Se é um veículo, no momento que te roubarem, você para. Se é uma casa, um dinheiro na conta, no momento que aquilo sumir, você para. Entenda, tudo aquilo que está no lugar de Deus é um ídolo. E todo ídolo tem o poder de te parar. Agora, se o teu coração está em Deus, a palavra te garante que passarão os céus e a terra. Passará tudo aquilo que nós vivemos, nós vimos. Cara, vai passar tudo. Mas as palavras de Deus não vão passar. E se você está procurando um Deus para a sua vida, cara, eu não vim aqui trazer uma mensagem motivacional. Eu não vim aqui te dizer A ou B. Eu vim aqui te apresentar a verdade. Só que qual é a verdade? A verdade é a que me traz esperança. Sabe, irmãos, essa é a Bíblia. E aqui está a verdade. E uma parte dela, no Salmo 126, diz que algumas pessoas vinham caminhando e lançando a preciosa semente. E a Bíblia ela tem o poder de transformar palavras em preciosa semente. E é esse livro que vem transformando a minha vida. É esse livro que vem transformando o meu caráter. É esse livro que vem me dando direções. Só que está no papel. Mas a glória de Deus tira do papel e coloca no meu coração. E eu entendo que a preciosa semente do meu coração, ela vai germinar e vai gerar frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Essa é a minha vida, os que me conhecem sabem. Essa é a minha vida. Vamos ficar de pé, fechar os nossos olhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos, irmão. O que você está procurando não está aqui na frente. O que você está procurando não está diante dos teus olhos nesse momento. O que você está procurando está batendo aí no teu coração e pedindo morada. O que você está procurando é Jesus Cristo. Por mais que você não entenda, por mais que você não conheça, o Senhor tem uma mensagem para você essa noite. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir a tua vergonha e nudez, e compra o melhor colírio para ungir os teus olhos, para que possais enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito revela às igrejas, em nome de Jesus.
Você é livre, irmão. Enquanto a gente ministra um louvor, você é livre. Você tem a liberdade de se ajoelhar se você quiser. Você tem a liberdade de vir aqui na frente. Você tem a oportunidade de falar com o Pai. Sabe, irmão, eu não vim aqui para falar de Jesus. Eu vim aqui para apontar Jesus. Porque com certeza Ele está aqui. Ele está no nosso meio, sabe? Ele está do teu lado. Ele é o pai que está na porta, olhando e observando o filho, que está tentando há 40 anos, que está tentando há 30 anos, que está tentando há 50 anos e não consegue, e está sentado chorando. Então o pai se aproxima de ti essa noite e diz: filho, por que tu está triste? Ele quer te ouvir. Fala para ele por que tu está triste. Fala para ele em nome de Jesus. Permaneça com os teus olhos fechados, irmão, em nome de Jesus.